E aí, gente, tudo bem? Beleza com vocês aí? De paz? Na boa? Tranquilos? Friozinho, né? Bem friozinho hoje. Trazer uma matéria para vocês da Sputnik. Sputnik é um site bem conhecido aqui, sputniknews.com, né? Falando de um assunto bem interessante aqui. Quero muito conversar com vocês porque a ideia aqui é bem interessante, né? É uma ideia que tem chamado bastante atenção de pesquisadores, já porque na verdade já tem um tempo em que isso é conhecido, mas era um pouco mais oculto, né? Os simples mortais como somos, esse entendimento. Eu, como vocês sabem, morei no Egito, né? E a gente tem a gente quer conhecer tudo que a história nos proporciona ali no Egito, né? E uma das coisas que eu quis conhecer e quis visitar foi o tal Monte Sinai, né? Que, de acordo com a Bíblia, aí, Moisés conduziu os judeus ali para o Monte Sinai, onde deu as tábuas dos 10 mandamentos e tudo isso. Isso é uma história conhecida de todos. Aí você fala para mim, puxa, lá vai o Bira falar de religião. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não é um livro religioso apenas. Ela, em primeira instância, ela é um livro histórico. Ela conta a história de um povo, tá? Então, Jesus é uma figura religiosa. Não, Jesus é uma figura histórica em primeiro lugar, tá? Tanto que você fala antes de Cristo e depois de Cristo para definir os tempos da história, né? Então, não se nega isso. Isso não é um papo apenas de religiosos ou pessoas que... Tá? Você que não é ateu, você que tem, né, tem uma outra forma de enxergar a vida aí. É bom ficar bem claro nisso. Eu sei que você sabe, naturalmente você sabe, eu só estou reforçando isso. E as histórias bíblicas são histórias que realmente aconteceram, né? No Velho Testamento ali era a história do povo de Israel, suas lutas, seus enfrentamentos, mas o que eu quero falar aqui hoje tem um ponto bem interessante, tá? Essa história dos judeus é a mais gritante, a mais relevante, ou a mais que as pessoas mais sabem, sabe? São temas de filme, são coisas desse tipo. É essa história de Moisés, os 10 mandamentos e etc, tá? Pra quem não sabe, depois você lê o livro de Êxodo ali, é uma história bem legal. E o Monte Sinai até então, ele é reconhecido aonde? No Egito. As pessoas falam que o Monte Sinai está no Egito e tal. Só que segundo alguns historiadores, como por exemplo Flávio Joséfo, né, que é um historiador do primeiro século, que não era um romano, judeu romano, né, naturalizado como Paulo, por exemplo, que era um judeu, mas tinha nacionalidade romana, ele não era religioso. Então é um homem que tem ali dentro, tem força no mundo acadêmico, justamente porque ele como eu posso dizer, ele era um homem que teve um dos que teve mais autoridade para explicar um pouquinho a história de Israel, né, que é a galera do primeiro século ali. Então, falando um pouquinho, né, ali das coisas que aconteceram, e ele fala sobre isso, sobre o Monte Sinai está não no Egito, como as pessoas seguem hoje, e gastam dinheiro e passam a noite. É um lugar bonito, sim, é um lugar histórico, sim, mas não é, de fato, não é o Monte Sinai bíblico, tá? Porque o próprio Flávio Joséfo, ele diz que o Monte Sinai que é um monte da Arábia, tá? Onde o povo cruzou o Mar Vermelho e chegou do outro lado? Então, é exatamente isso, porque o Monte Sinai fica depois do Mar Vermelho, tá? Mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês bem legais. Eu vou ler algumas coisinhas aqui só para que vocês entendam, tá? Alguns especialistas aí da fundação afirmam que Jabal al-Laz, tá? É, de fato, monte descrito na Bíblia. O nome hoje é Jabal al-Laz, tá? A teoria é apresentada em um vídeo aqui do YouTube, depois vocês dão uma olhada nessa aqui, está em inglês, tá? Mas vocês podem ir lá e ver com mais detalhe, chama Fighting the Mountain of Moses, ok? A teoria apresentada neste vídeo aí recebeu já mais de 2 milhões de visualizações, e não é um cara qualquer, tá bom? Ele não foi lá e disse, descobri como aquele cara do Ratanabá, falou, eu descobri a cidade perdida na Amazônia. Tem muitas cidades na Amazônia. Eu fiz até um vídeo sobre isso, depois você vê lá, eu falando sobre isso. Tem muitas cidades na Amazônia e ele não, eu achei uma nova cidade. Não. Esse cara, ele é de uma fundação séria e ele tem seguido material arqueológico sério, histórico, não simplesmente o achismo dele, tá? Chama DTRF, tá? Que foi divulgado numa série de fotos, aí acredito ser um hebraico antigo. O que está dizendo aqui? Que eu não vou ler todo para vocês, porque acho que não precisa. O que está dizendo? Está dizendo que é o seguinte, os caras não simplesmente achavam um lugar que eles supostamente entendem que é. Eu vou até deixar rolando um vídeo aqui que eu acho bem legal, tá? Tomara que o YouTube não me dê um strike aí. E o que acontece? Ele fala um pouquinho, ele não achou simplesmente um lugar, é o lugar que eu acho que supostamente é. Não, ele achou
material arqueológico sério no local. Por exemplo, tem bastante citação que vocês podem depois até confirmar. Esse é o deserto lá, né? Esse cara é um dos caras responsáveis aqui, é um dos caras da expedição, e eles acharam ali, por exemplo, imagens, altares de pedra, como diz na Bíblia, né, que foram feitos depois que Moisés desceu do monte, os caras que fizeram um bezerro de ouro, aí Moisés desceu e quebrou o bezerro no cimo do altar, jogou no rio e etc. Isso tudo foi encontrado. Um antigo rio, a passagem de um antigo rio. Os caras achou inscrições hebraicas, tá, dentro das quais o castiçal, que é um símbolo judaico de referência e de identidade judaica, né? Todo lugar que você vê um judeu, ele vai ter ali como referência ali o castiçal, tá? Ele tem um desenho nas pedras, vocês veem nesses vídeos, nas pedras, desenhos de muitos anos, inclusive foram feitos testes e é exatamente da época em que aconteceu. O que tem mais? Existe uma pedra chamada The Rock of Moses, a rocha de Moisés. Por quê? Porque ela é uma pedra fendida ao meio, ela é partida em duas. E essa pedra faz referência também, segundo eles, né, no livro de Êxodo, quando Moisés tocou na rocha, a rocha rachou ao meio e saiu água para o povo de Israel. Eles descobriram, por exemplo, a Bíblia fala de um local onde o povo de Israel estava com sede e eles descobriram um oásis, um local que existiam 12 poços e mais de 100 palmeiras. Este local, eles encontraram lá um local com 12 poços antigos e palmeiras e assim muito mais coisas, tá? O que dá a entender e o que dá a compreender que de fato esse local aqui onde ele encontrou, essa empresa, esse grupo arqueológico aqui encontrou, realmente tem tudo para ser o Monte Sinai. Uma outra coisa que é interessante dentro disso é que os sauditas, eles preservam isso há muito tempo, tá? Eles guardam isso há muito tempo do público. E eu vou dizer qual é a coisa interessante aqui, tá? Qual que é a coisa interessante aqui? A filosofia islâmica, né, vamos dizer, a religião islâmica diz que para que não haja idolatria, todo monumento que possa trazer algum tipo de idolatria, ou seja, monumentos sagrados que possam fazer algum tipo de idolatria, eles destroem, tá? Então você viu o Estado Islâmico lá destruindo, por exemplo, lá no Iraque, né? Aqueles monumentos da antiga Babilônia. Você vê os grupos terroristas destruindo monumentos que mesmo que sejam religiosos, mas eles destroem justamente com essa finalidade, para que não haja idolatria. Esse local, inclusive esse monte com a ponta preta, né, é um monte muito diferente, que tem uma parte muito escura, como se fosse queimado. E é um lugar do deserto inteiro, o único lugar que tem a ponta, e eles dizem que esse local é o monte onde Moisés subiu, e Deus ali, né, manifestou como fosse como fogo, né. Mas voltando à ideia, né, para não perder aqui, o que acontece? Esse local, como ele foi um local preservado pelos árabes, pelos sauditas, não deixando o público se envolver, não deixando o público conhecer, o que acontece? Ele não foi destruído, e nem as inscrições, e nem o material. Por quê? Porque o governo saudita impede que as pessoas vão lá. Só que esse cara conseguiu até ter umas cenas assim muito interessantes, que ele foge, porque os caras expulsam ele de lá a tiros. Os caras expulsam ele do local a tiros, tá? Esse cara é um dos caras dessa organização. Ele realmente, né, foi a fundo ali, mas não é somente ele. Ali já tem um local arqueológico, um local de exploração arqueológica feita pelos sauditas, tá? E dentro desse contexto todo, esse cara vai caminhando. Vocês depois dão uma olhada lá, é uma coisa bem legal. Tem um relato de um muçulmano aqui, tá? Ele é um saudita, que ele explica isso que eu falei para vocês, o porquê que não foi destruído e danificado o local, e como eles ter preservado do público também preservou esse material histórico. O que é mais interessante é o seguinte, que na verdade se define, né, segundo a história, segundo o embasamento desses historiadores e também até segundo a Bíblia e outros historiadores do primeiro século, que realmente esse é o local aonde Moisés ali teve o encontro, ou melhor dizendo, Moisés, deixa eu só colocar para carregar aqui, que tá acabando a bateria, e que na verdade tem todos os artifícios, tem escrito em rocha, né? Tem material
sólido, pedras e altares que, segundo eles, eram coisas bem grandes e não podiam ser destruídas, que foram encontradas ali. Tem um poço muito antigo, que eles dizem ser o Poço de Jacó, né, que inclusive vão pessoas de todo mundo lá visitar este local, que possivelmente, segundo os relatos, é exatamente no local onde algumas histórias aconteceram, por exemplo, quando Moisés encontrou a família de Jetro, né, e ali ele encontrou a esposa dele, encontrou num poço exatamente naquele local, tá? E assim por diante. Matéria muito legal da Sputnik. Depois vocês entram lá, sputniknews.com, que fala um pouquinho tem o vídeo lá completo, vocês podem assistir, tá? Esse vídeo que tá passando aí atrás. E vocês vão poder ter bastante coisa sobre esse assunto, que é muito interessante, é muito compreensível, a localidade, é tudo muito exato, muito certo, e sem dizer dos registros. Ah, Bira, mas por que os caras então falaram que era no Egito? Questões, vamos dizer, financeiras. Né? Porque traria muito turismo, então meio que eles mudaram essa ideia e colocaram ali, mesmo a Bíblia dizendo, e mesmo os historiadores do primeiro século dizendo que era na Arábia e não no Egito, tá? Porque aquela coisa, o povo cruzou o deserto do Egito para a Arábia, né? E como é que o poço ficava, como é que a montanha ficava no Egito ainda. Então, tem algumas coisas bem legais. Acharam material, pedras, corais com formações diferentes e coisas desse tipo, tá? Não tô dizendo pra você que tem um cara aí que fala, passou aí, tem muita matéria dizendo que o cara encontrou no Mar Vermelho coisas do faraó, né? E de restos, né? De roda de faraó. Cara, não é isso, tá? Esse aqui é um estudo sério, é um estudo bem legal e eu espero que vocês gostem. Beleza? Você que curte esse assunto aí, é um assunto bem legal, né? É um assunto bem interessante. Dá uma olhadinha depois. O site dele é sinainarabia.com ou .com. Depois, se vocês puderem dar uma olhada lá. E vamos investigar, mas eu achei isso muito legal para compartilhar com vocês, porque é um assunto bem especial e com comprovações bem profundas e tocáveis. Beleza? Fico por aqui, agradeço o seu carinho e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!